E a paz do Senhor, graças a Deus. Hoje mais um dia do nosso estudo. Hoje nós estamos no 33 de novembro. Glória a Deus por isso, né? O Senhor é bom, tem nos sustentado, tem nos permitido viver momentos com Ele que jamais seriam bons se não fossem na presença dEle. A presença de Deus é maravilhosa nas nossas vidas e ela sempre traz para nós novidades, coisas que nos dão motivo para continuar vivendo. E hoje eu quero falar de uma palavra que vai trazer para nós um entendimento melhor daquilo que nós estamos conversando nesses dias. Ontem nós falamos sobre sinceridade e falamos a semana inteira de temas muito fortes, muito pesados para nossa realidade, porque nós queremos realmente uma mudança nesse tempo e é necessário isso. Só que muitas vezes nós nos confundimos com tantas coisas, com tantas pressões sobre nós. E aí, aqui em Romanos, no capítulo 7, vai falar da lei e da graça. E eu convido você a ler esse capítulo inteiro, sobre o que Deus está falando conosco através deste capítulo. Mas eu quero ler só uma parte por causa do nosso tempo aqui, que vai falar a lei e o pecado, que é a partir do 7. 7 a partir do 7 vai dizer: que diremos? A lei e o pecado? De modo nenhum. Contudo, eu não conheceria o pecado se não fosse pela lei, porque eu não conheceria a cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando-se da ocasião dada pelo mandamento, provocou em mim todo tipo de cobiça, porque onde não há lei, o pecado está morto. Então eu entendo aqui que Paulo, quando escreveu a Romanos, ele estava dizendo assim: o nosso desejo, ele só inclina para aquilo que não é certo, porque sabemos que não é certo. E quanto mais aquilo é proibido, mais se torna desejável. E ele diz: antes eu vivia sem a lei, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. Então quer dizer, quando não tinha a lei que proibia cobiçar, era natural. Então não se percebia esse desejo da cobiça, era natural, simplesmente se praticava. E descobri que o mandamento que era para a vida se tornou em morte para mim. Porque o pecado, aproveitando-se da ocasião dada pelo mandamento, enganou-me e por meio dele me matou. Então veja a sutileza dessa palavra que Paulo está escrevendo aos Romanos, dizendo o quanto que nós precisamos ter entendimento do que está acontecendo. Por quê? Porque realmente, de fato, o pecado ele vem para enganar. Porque ele é assim, ele traz essa proposta de que está tudo bem. Olha só o que segue: de modo que a lei é santa e o mandamento santo é justo e bom. Então, o que era bom tornou-se morte para mim. Ele pergunta: então, o que era bom tornou-se morte para mim? Porque se a lei é santa e é boa e é justa, e ela então é santa, mas quando eu não cumpro, eu morro. Então quer dizer que tudo isso é bom, mas me mata. Então é isso que ele está questionando. Então quando ele fala, então o que era bom, isso é no 7:13. Então o que era bom tornou-se em morte para mim? Eu pergunto, dele já responde: de modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse como pecado, produziu em mim a morte por meio do que era bom. Então veja, o pecado é bom. Para que se mostrasse por meio do pecado, produziu em mim a morte por meio do que era bom, a fim de que, pelo que o mandamento, o pecado se mostrasse extremamente pecaminoso. Então, o pecado é bom. Por isso que as pessoas fazem tudo isso que nós já estudamos, por isso que nós fazemos tudo isso que nós já estudamos. Por quê? Porque ele dá um senso de prazer, ele dá um sentimento de prazer. E só que o que ele te dá de prazer, depois ele te rouba, ele te suga, ele te dá de desgosto, de tristeza, de descontentamento. Quer ver quando alguém erra com você e você vai lá e erra de novo por vingança com a pessoa? Por mais que isso pareça ser prazeroso na hora, depois você percebe que aquilo é muito ruim.
Outro dia eu conversava com uma pessoa que ela me disse que ela faz algumas coisas assim, e são coisas muito besta, mas são coisas terríveis, porque, por exemplo, vai lá e passa cocô de cachorro na escova de dente do marido, que ele não viu. Aí depois ele vai pegar e vai se escovar. Mas veja bem, esse nível de vingança, ela fez isso e depois ela estava extremamente chateada porque ela tinha feito isso. Então, na hora que ela fez num sentimento de que aquilo ia valer a pena. Mas depois veio um desgosto, um descontentamento muito maior. Então, assim, são coisas muito besta mesmo, que não faz sentido nenhum. Mas na hora, o pecado, ele te impulsiona para levar como se aquilo fosse muito legal, fosse muito prazeroso, fosse algo que ia compensar o que fizeram com você antes. E não é verdade. Então, aqui Paulo continua. Porque sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou limitado pela carne, vendido como escravo do pecado. Não entendo o que faço, pois não pratico o que quero, e sim o que odeio. E se faço o que não quero, concordo que a lei é boa. Então veja, eu sei que é pecado, eu sei que não tá legal, eu sei que aquilo vai desagradar a Deus, mesmo assim, eu vou lá e pratico. A ira, o descontentamento, o desagradar, o mentir, o ser egoísta, o ser arrogante, o tentar passar por cima, o trapacear, o agir pelas costas, ou ficar emburrado, omitir coisas, se acovardar. Todas essas coisas aí que os casais fazem dentro de casa, tratar mal, desrespeitar, não dar o amor necessário, não conversar, não corresponder com as expectativas da pessoa, ainda que seja para dizer, olha, não pense nisso pelo menos por tanto tempo, porque esse assunto por mim vai estar encerrado, para não dar esperanças ruins, negativas. Então, são essas coisas que vai gerando isso aqui, ó. Aí ele diz assim, agora, porém, não sou mais eu quem faz isso, mas o pecado que habita em mim. Então, quando nós estamos falando nesses dias sobre arrependimento, sobre perdão, sobre olhar para dentro de si, nós começamos aqui a perceber que tem coisas que nós olhamos, mas como foi que eu fiz? Mas por que eu fiz? Ou essa pessoa fez assim porque eu levei, eu condicionei, eu instruí com o que eu estava fazendo a pessoa a agir dessa maneira comigo. Eu permiti isso. E aí você chega, quando você faz uma autoavaliação ali de você, você fala, mas puxa, onde que eu estava que eu não vi que eu estava tão fora de mim mesma? É isso que Paulo está dizendo aqui. Ele diz assim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Então, eu sei da lei, eu sei que eu quero cumprir a lei, mas a hora que eu vou executar a lei, então eu começo a fazer coisas que eu não quero fazer, mas porque eu sou impulsionada pelo momento, pelo ambiente, por aquilo que está ali me proporcionando, que parece ser legal, que parece ser bacana, que parece que vai me dar um atalho, ou que vai me dar mais prazer, ou que vai levar-me no resultado melhor. Isso acontece muito com aquelas coisas de trapaça. Ah, eu vou fazer assim porque eu chego naquele resultado, porque vai dar tudo certo, e porque depois a pessoa que está do meu lado, meu cônjuge, só vai ver o fruto. Mas não é verdade, porque a semente que está sendo plantada é podre. Então não vai dar bom resultado. E aí o que acontece? A colheita começa a bichar. A colheita começa a bichar, começa a vir as ervas daninhas, começa a vir as pragas e não vai dar certo. Só que a pessoa insiste em pensar que se for pela trapaça vai dar certo. E não vai dar certo. Então aqui aí Paulo continua. Portanto, se faço o que não quero, já não sou eu quem faço, mas o pecado que habita em mim. Então, quanto mais eu me condiciono, mais eu permito o pecado habitando em mim, mais eu vou sendo levado. Sabe aquela mentira que depois todo mundo sabe que quando conta uma mentira, certeza que depois vai ter que contar outra para encobrir aquela. Porque nunca uma mentira termina nela mesma. Você conta uma mentira, depois você tem que contar outra para cobrir aquela, depois você tem que contar outra para cobrir aquela, até chegar um momento que você vai ser laçado, que você vai ser pego, que alguém vai dizer assim, então, mas aquele dia você falou, e aí já não combina mais, porque chega uma hora que você já esquece daquela mentira que você contou, ou então começa a não casar mais as informações ali, começa a não ter mais cruzamento aquelas informações, então você vai ter que confessar
e perdeu todo aquele tempo, toda aquela credibilidade. E outra coisa, a pessoa que estava esperando a sua resposta, o seu feedback, a sua instrução, ela ia acreditar no que você falasse. Então, mesmo que não fosse uma boa informação, todo mundo prefere a verdade do que a mentira. Ninguém quer ser enganado. E por que as pessoas fazem isso? Mesmo sabendo que vai ter que continuar estendendo. Porque o pecado que está habitando vai condicionando, vai levando, vai instruindo para fazer daquela maneira. E aí, então aqui ele diz assim: portanto, se faço o que não quero, já não sou eu quem faço, mas o pecado que habita em mim. Desse modo, descubro esta lei em mim: quando quero fazer o bem, o mal está presente em mim. Porque no que diz respeito ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Então, quer dizer, o homem interior, o espírito, a alma, que é aqui onde está o desejo de acertar, esse quer fazer a coisa certa. Mas a carne, que também é instruída pela alma, porque na alma é onde está a confusão, ela quer ser rápida, ela quer ser ágil, ela é vingativa, ela quer ter as necessidades supridas o quanto mais rápido. E quando percebe que tem alguma coisa ali que pode gerar uma frustração, então ela se sente ameaçada, se reveste, e se reveste não de coisas boas. Se o espírito não estiver com a presença de Deus, se não houver um espírito cheio da palavra de Deus, nutrido de coisas boas, a carne vai fazer o que é mal. Isso é fato, tá aqui na palavra. Então nós não temos como achar desculpa para dizer assim: não vou orar porque eu não preciso, tá tudo bem. Como tem pessoas que falam assim: eu não preciso pedir nada para Deus porque Deus sabe tudo o que eu preciso. É verdade, Deus sabe tudo o que você precisa e você não precisa pedir nada para Deus. Mas você precisa orar para quê? Para nutrir a tua alma, o teu espírito, para que eles possam dominar a tua carne. A oração não é para Deus, a oração é por você. A oração é para você. Você fala com Deus para que Deus possa trazer para você esperança, capacitação, discernimento, para que você possa, quando a carne inclinar para um lado, o seu espírito ter domínio de negar aquele desejo da carne. E muitas vezes o teu espírito está tão forte e tão cheio de presença de Deus que a tua carne, mesmo que a proposta esteja na tua frente ali, explícita na tua frente, a tua carne não vai nem desejar. Esse é o ápice que nós queremos chegar no nosso relacionamento aqui, já que a proposta desse grupo é estudar o casamento, o relacionamento, e fazer esse blinde no casamento para que Jesus esteja ali naquela muralha cercando, para que os dardos inflamados do inimigo não venham atingir o nosso relacionamento. Então, o nosso nível de comunicação com Deus, através da oração, do jejum, da meditação na palavra, é para que Deus possa estar conectado em nós, pela essa vontade nossa de produzir a vontade de Deus e não a vontade do pecado, seja tão grande a ponto de as propostas desse mundo estar explícitas em nós e nossa carne nem desejar. Ou se desejar também, ela já tem aquele desejo e também já receba a instrução do Espírito para dizer não. E esse não seja um não efetivo, seja um não com clareza. E o pecado cada dia vai estar mais distante de nós. A palavra do Senhor diz assim: resistir o diabo e ele fugirá de vós. É resistência, é você ter discernimento de quando é Deus que está falando e quando é o diabo que está falando, para você saber ouvir a voz de Deus e praticar a voz de Deus. E resistir ao diabo, dizendo ao diabo que você conhece a palavra de Deus. Quando Jesus foi tentado, como foi que ele venceu o diabo? Com cada palavra que o diabo falava, ele tinha outra palavra para falar para o diabo, que ele também conhecia a palavra. E quando o diabo falava coisas, ele tinha outra palavra para dizer não, por causa disso e disso. E venceu o diabo pela palavra de Deus. Então hoje, que a nossa meditação seja acerca desse capítulo 7 de Romanos, entendendo que somos pecadores e que precisamos da graça de Deus, aqui como ele diz, a lei e a graça no tema desse capítulo, porque é só com a presença de Deus que nós vamos conseguir ter o domínio sobre essa carne, ter o domínio sobre essa carne, e então a nossa vida vai ter um sentido diferente,
porque vamos começar a praticar aquilo que a palavra de Deus nos instrui a praticar. E então os frutos disso será abundante, será vida abundante, será uma geração bendita, sacerdócio real e eleito para manifestar a presença de Deus nessa terra. E grandes serão os feitos do Senhor em nós e através de nós. E eu creio nisso muito, porque eu sei que até o final desses 90 dias milagres irão acontecer. Milagres já têm acontecido em lares nesses dias, e eu sei que mais e mais vai acontecer. Eu sei que tem gente já colhendo, e eu sei que tem gente que ainda vai colher, e tem gente que nem está esperando muita coisa, porque está orando crendo que se Deus aumentar pelo menos a fé que está necessitando, já está ótimo. E Deus vai honrar, e Deus vai fazer, porque Deus é bom, e a misericórdia dele permanece para sempre, e ele tem prazer de doar-se para aquele que nele confia. Amém? Eu aguardo você no próximo vídeo. Aproveite, estude o capítulo 7 de Romanos, entenda um pouco sobre você, e seja abençoado aí pela presença de Deus. Amém?